Testemunhas, o que são, para que servem no contrato? O contrato perde a validade sem testemunhas? Quantas testemunhas eu preciso? Em quais contratos a sua presença é obrigatória? Esse é o tema da aula 0 de hoje. Testemunha é a pessoa que assistiu a um acontecimento ou a um fato, ou que atesta a veracidade ou legalidade de um ato. Ou seja, ela atesta, ela certifica, ela declara, ela dá o seu testemunho de que aquele ato transcorreu na legalidade, sem nenhum vício. O ato na vida civil, uma das causas de nulidade é o seu vício. Por exemplo, o vício de consentimento. A presença da testemunha certifica que não houve esse vício de consentimento. Por exemplo, a pessoa assinou sem nenhuma ameaça, sem nenhuma coação, ela não foi enganada. Ou seja, as pessoas ali naquele contrato, a testemunha certifica que elas manifestaram aí a sua concordância com os termos do contrato de livre e espontânea vontade. Então, quem é que pode assinar como testemunha? Num primeiro momento, preliminarmente, já devemos descartar os menores de 16 anos. Por quê? Porque o Código Civil diz que eles são absolutamente incapazes para praticar atos da vida civil. Então, os menores de 16 anos, eles não têm a capacidade civil para praticar atos válidos, não é? Lembrando que o artigo 166 do Código Civil, inclusive, ele já declara nulo os atos jurídicos praticados por pessoa absolutamente incapaz. E hoje, a pessoa absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Uma observação importante a se fazer é que, apesar do incapaz não ser o contratante ou o contratado, ou seja, não é ele quem fez o pacto, não é ele quem praticou o ato principal, ele está, de certa forma, participando do ato. Então, ao invés de você correr o risco da justiça anular apenas o ato do menor, qual seja a assinatura como testemunha, né, e toda a consequência disso, é melhor você evitar que ele figure ali no contrato em qualquer posição. Então, ao invés de você arriscar que eventualmente a justiça venha anular o instrumento todo por conta da presença do menor ali como testemunha, ou tentar correr o risco aí de se anular apenas a participação dele, apenas o ato por ele praticado, que foi testemunhar a veracidade e a legalidade do objeto, é melhor você evitar aí o zelo, agir com cautela, com prudência e evitar a participação do menor de 16 anos nos contratos. Quem mais não pode assinar um contrato como testemunha? Quem mais não pode testemunhar a veracidade e a legalidade deste instrumento, deste contrato? Bom, o artigo 228 do Código Civil traz uma relação de pessoas que não podem testemunhar. A pessoa tem interesse no litígio, ou seja, se ela tem interesse em que uma ou outra parte vença na sua argumentação em eventual litígio, ela não pode servir de testemunha. Quem é que tem interesse no litígio? É aquela pessoa que vai ganhar alguma coisa, que vai ter benefício, caso alguma das partes, né, consagre-se vencedora. Então, se você observa que aquela testemunha, ela tem um interesse jurídico na vitória de alguma das duas partes, ela não pode servir como prova, como testemunha no negócio jurídico. Se uma das partes é amiga íntima ou inimiga capital da testemunha, essa testemunha ela não pode figurar ali no contrato. Então, a testemunha não pode ser inimiga do contratante ou do contratado, nem amiga íntima de um dos dois. Também não podem ser testemunhas os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os primos, ou seja, a sua esposa não pode ser testemunha no seu contrato, o seu filho não pode, os primos não podem. Isso tanto no parentesco consanguíneo quanto no parentesco por afinidade. O parentesco por afinidade é aquilo que você adquire em virtude do casamento, né? Quando você casa com alguém, você passa ali a ter então a sogra, o enteado, e passa a ser então, ou então o seu padrasto, né? Que é o seu ascendente, não consanguíneo, mas por afinidade. Esses também não podem figurar. Cumpre fazer aqui uma observação seguinte. O artigo 228 do Código Civil, ele parece se referir ao impedimento dessas testemunhas em juízo, não é? Ele não faz menção clara e expressa ao impedimento dessas testemunhas na assinatura do contrato. Porém, é bom evitar. Mas se acontecer da minha esposa assinar o contrato como testemunha, não se preocupe com isso. A priori, não é? Em um primeiro momento, não há motivo para preocupação. Até porque o próprio Código Civil autoriza o juiz a receber, não é, a prova testemunhal quando só aquela testemunha, ainda que impedida, tem conhecimento dos fatos. Então, se só a esposa da pessoa, da parte interessada, tem conhecimento dos fatos, o Código autoriza o juiz a receber aquela prova testemunhal. Então, nada impede que se também vá, em uma eventual discussão judicial, considerar válida a assinatura, né, a presença daquela testemunha no contrato. Mas se você puder evitar, é uma discussão a menos no processo, entende? Então, se você puder evitar,
é ótimo, é excesso de zelo, porém você evita aí uma discussão, você retira uma discussão da pauta, o que é muito bom e proveitoso para você. Nós já dissemos no começo do vídeo que a testemunha serve para atestar a veracidade e a legalidade do ato. Então, para que serve a testemunha, trocando em miúdos? Ela serve para dar presunção, né, de validade ao ato. Quando se tem as assinaturas das testemunhas, o ato, aí no caso a assinatura do contrato, né, o pacto entre contratante e contratado, ele ganha, ele se reveste de uma presunção de veracidade e legalidade. E quando o instrumento tem essa presunção de veracidade e legalidade, é mais difícil você quebrar essa veracidade e essa legalidade. Por exemplo, se você alegar que foi coagido a assinar o contrato, se você alegar que não leu o contrato, se você alegar que tem um vício de consentimento qualquer aí no contrato, vai ser mais difícil para você derrubar essa presunção de veracidade e legalidade do contrato. E se não houver a presença das testemunhas no contrato, eu fiz um contrato e não tem as testemunhas. Ora, a priori também não há motivo para grandes preocupações, nem tudo está perdido, o contrato não é inválido, não existe uma relação de contratos onde a presença das duas testemunhas é obrigatória. O que acontece é, se o contrato não tem assinatura das duas testemunhas, ele perde a sua executividade. Isso significa, na prática, uma mudança na maneira de cobrar o contrato. Se o contrato não for cumprido, quando ele tem a assinatura das duas testemunhas, ele é um título executivo. Você pode simplesmente levá-lo à justiça e dizer que a pessoa não cumpriu a parte dela na obrigação e você vai executar aquela obrigação. Você não vai discutir a relação jurídica, você não vai dizer por que a pessoa te deve, você não vai discutir o conteúdo do contrato, você vai apenas executar o cumprimento da obrigação. O judiciário intervém apenas para forçar o devedor da obrigação a cumprir a parte dele no contrato. Por quê? Porque se trata de um título executivo. E se não tiver a assinatura das testemunhas, o contrato é igualmente válido, mas se houver necessidade de ir à justiça, ao invés de executar o contrato, você vai então entrar com uma ação ordinária. Você vai, para vocês entenderem, você vai cobrar o contrato. E aí você abre a possibilidade para se discutir a relação jurídica, ou seja, a validade das cláusulas, se realmente você não cumpriu o contrato, enfim, a produção de provas nesse tipo de ação, ela é mais abrangente, ela é mais permissiva. Se do contrário tiver a assinatura das duas testemunhas, então aí você não vai discutir essas questões, você vai simplesmente alegar que a pessoa não te pagou, por exemplo, ou não te entregou o que ela deveria entregar, né? Não cumpriu a parte dela e você vai pedir uma medida judicial que force o cumprimento desta obrigação. É assim que funciona, em linhas gerais, a ação de execução. Da outra forma, é uma ação ordinária, aí depende muito da natureza jurídica do contrato, né? Você vai escolher ali dentre as espécies de ações ordinárias a mais adequada para o seu interesse. Entenderam? Então, o contrato não perde a validade, ele apenas perde a executividade. Relembrando então, por excesso de zelo, verifique o artigo 228 do Código Civil e evite aquelas pessoas. O menor de 16 anos, evite a todo custo e sempre providencie a assinatura de duas testemunhas. Agora as dicas finais, o pulo do gato. Quando você for colher a assinatura, primeiro lugar, quando você for colher a assinatura das testemunhas, peça para elas escreverem os nomes ao invés de assinar, ao invés de fazer aquele rabisco, né, conhecido como assinatura. Peça para escreverem os nomes. Por quê? Porque a nossa letra, ela é única, ela é individual, assim como o DNA, assim como a pegada, assim como a digital. Então não há possibilidade de um ser humano copiar a letra de outro. Aparentemente pode até acontecer de você enganosamente achar uma letra igual, né, feita por pessoas diferentes. Alguém pode copiar e pode parecer perfeito, mas a perícia ela consegue identificar se aquela letra realmente é daquele sujeito. Não há como fazer cópia exata da letra de outra pessoa. Então peça para a pessoa escrever o nome por extenso, assim você evita eventuais alegações posteriores, lá na frente a pessoa dizer que não foi ela que assinou. Segunda dica, pegue também cópia dos documentos de todo mundo que assinar o contrato e coloque nas vias do contrato. Coloque lá a cópia do documento
com foto dos contratantes, das testemunhas, de fiador, enfim. Não precisa ser as mesmas testemunhas a assinarem todas as vias do contrato. De repente, na hora da assinatura, está faltando uma testemunha e aí lá no sujeito contratante, ele vai pedir para outra pessoa assinar e você, contratado, vai pedir para outra pessoa assinar. Não tem problema algum, a Justiça tem recebido essas ações e tem conferido executividade ao título, mesmo assim, mesmo que as testemunhas assinem o instrumento depois. Por isso que é comum, quando você vai assinar um contrato, você vê lá o espaço em branco para preenchimento do nome das testemunhas, ou seja, o sujeito está ali com pressa para assinar o contrato, ele faz um instrumento, as pessoas assinam e deixa em branco o espaço para a testemunha assinar, porque ele vai preencher, colocar os dados da testemunha e colher a assinatura de alguém que trabalha com ele, que presenciou a negociação, que sabe do negócio jurídico, posteriormente no caso de descumprimento. Às vezes é um contrato aí que vai se exaurir em 15 dias. No caso de descumprimento, se ele tiver que ir para a justiça, ele vai providenciar ali a assinatura daquelas pessoas que testemunharam o negócio jurídico. Se for um negócio vultuoso, você não vai pecar por excesso de zelo se você observar o artigo 228, como eu disse, evitar esposa, evitar filhos, evitar sogra, evitar sobrinho, e você também não vai pecar por excesso de zelo se você colher a assinatura das pessoas imediatamente, na hora que os contratantes estão assinando, e também aí anexar um documento com foto dessas pessoas, ok? Agindo assim, com excesso de zelo, você evita aí uma série de discussões posteriores. Mas se você tem um contrato não cumprido, sem assinatura das testemunhas, ou então com a assinatura de um menor de 16 anos, aí você vai brigar para que se anule apenas a presença dele ali como testemunha. O contrato, você vai brigar pela validade. Se você tem um contrato com assinatura de pessoas impedidas pelo artigo 228, você vai aí sustentar que essas pessoas são impedidas apenas de produzirem a prova testemunhal em juízo, enfim. Não há motivo para pânico. O contrato sem assinatura de testemunhas ou alguma irregularidade ali. Nem sempre há motivo para pânico. Mas se for um contrato de soma vultuosa, um contrato complexo, convém você se atentar para essa questão testemunhal. E se for um contrato pequeno e você tiver tempo também, convém você se atentar a essa questão testemunhal. Passando um caminhão, toda aula passa alguma coisa aqui, uma moto, um caminhão, uma retroescavadeira, um jipe do exército, só coisa barulheira, trator. Passou. Bom, apesar da lei não exigir forma para alguns contratos, o que isso significa? Você pode fazer da forma como você quiser. Inclusive, alguns contratos é perfeitamente possível que sejam feitos de maneira verbal. Nós aconselhamos a fazer todos os contratos escritos para que você não caia aí depois em um eventual litígio onde você tem que discutir cláusulas e provar o contratado e provar o que foi estipulado, provar o que foi combinado. É melhor você ter por escrito e é melhor você ter a assinatura das testemunhas. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, mande a sua questão para nós, que nós desenvolvemos um material específico para você. Um abraço.